Bom dia! Peço licença para estar em sua companhia, meu amigo, minha amiga. Nesse dia 13 de janeiro de 2021, quando são exatamente 7 horas e 27 minutos, você terá ao fundo hoje músicas hebraicas, orientais e americanas como fundo. Essa mesma é uma música oriental, falando de Deus, falando do Espírito Santo, falando de Jesus. E falando do Espírito Santo, nós precisamos muito dele nessa manhã. Então eu quero me colocar diante da sua colossal presença. Quero convidar você também, junto comigo, a se colocar diante dessa colossal presença. Para que juntos, diante e envolvidos com a grandiosa presença do Espírito Santo, nós possamos ouvir desse grande poeta, desse colossal poeta, que foi encarregado de vir discursar para nós, que é o Espírito Santo, falando daquilo que está na eternidade, que nós não temos acesso, mas Ele tem, porque Ele está ali e ao mesmo tempo está em nós e ao nosso redor. Por isso, meu amigo, minha amiga, nessa manhã, nós peçamos juntos essa aproximação do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito. Caminhar nesse fio de ouro, que é o seu caminho, para assim nos encontrarmos com Deus, com o próximo e conosco mesmo, Espírito Santo de Deus. E realmente, meu amigo, minha amiga, eu posso dizer a você que o Espírito Santo de Deus é colossal. Nós não calculamos, inclusive até lá em Coríntios, nos fala que seriam belezas que os nossos olhos ainda não haviam visto. Sentimentos, experiências que nós jamais havíamos tido. E audição que nós jamais teríamos antes ouvido. E você imagina só, meu amigo, minha amiga, eu não sei se você já olhou a presença de Deus, você já olhou a presença de Jesus no meio de nós, a presença do Pai. Realmente são muitas maravilhas. Olha uma música americana entrando aí, muito bonita, Jesus, oh glória. Então, meu amigo, minha amiga, me entenda bem, o que aconteceu? Lá no princípio, bonita música, hein? Olha, nos arrebata, né? Fala a verdade. Gente, quando nós estamos numa linha de entrega, numa linha de intimidade com o Espírito Santo, lá vem a nossa aprovação chegando aí.
barulhão da máquina, né? Vamos saudar a eles. Aí, tudo bom? É assim, faz parte, né? A galera escolhe aqui, mas tudo bem, vamos lá. A gente tem que conviver com tudo, né? Afinal de contas, a gente está num parque, o parque aqui de São José dos Campos. Mas se você imagina só, meu amigo, minha amiga, o que diz respeito a essa grandiosidade de Deus. E ela se diversifica de várias formas, ou seja, ela nos é apresentada de várias formas. Só que para nós compreendermos isso, nós precisamos estar muito ligados. É muito sutil para você entrar nessa realidade, nesse lado da vida. Mas depois que você entra aí, aquilo explode. Aquilo te envolve. Eu presenciei algumas coisas no monte quando orava com outros irmãos, que se você olhasse e falar, gente, eu não acredito no que está acontecendo. Sabe, você imagina, eu tive uma experiência na montanha com uma turma que eu fui orar. Eu vou tentar explicar para vocês um pedacinho aqui do que aconteceu. É claro que jamais eu vou fazer igual, só para você ter uma ideia. Nós estávamos orando no monte, de repente o Espírito Santo tomou uma das pessoas que estava ali, e ela foi assim, gente, olha, ela foi assim, ó, até lá, e depois ela voltou. Ela foi levada assim, como se fosse um vento, que levou, ela foi cambeçando, sabe a pessoa que está cambeteando para cair? Só que ela não caía, ela ia cambeteando, até lá no fundo, aí bateu lá, voltou cambeteando. Gente, que coisa linda. Isso é uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, quando age, nós não sabemos, é aquilo que está lá em Coríntios 2,9, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram e o coração nunca imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, são bens para nós. Esse homem, foi um homem, teve uma experiência tão linda. Ele ficou totalmente, ele foi movido por esse vento impetuoso, que o levou até uma certa dimensão e o trouxe. Eu estava ali presente, eu vi isso com meus olhos. Fiquei encantado, falei, gente, coisa bonita. Por quê? Porque isso são presentes que Deus dá àqueles que conseguem atingir um certo nível de entrega. E não é difícil, basta você desejar ardentemente, do fundo do seu coração. Mas isso é um processo que você vai, não é assim, desejei agora vai acontecer, não. Isso é um processo interior, que são camadas que nós vamos mergulhando no interior até atingirmos esse estado. E aí maravilhas acontecem. Isso é só para você compreender a extensão do movimento do Espírito Santo. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, lá fala o seguinte, que quando Jesus veio no meio de nós, ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo ser escravo. É assim que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz que quando Jesus veio, deixou a sua condição divina e assumiu a nossa condição humana, ele aniquilou-se para isso. Ou seja, ele se esvaziou. O termo da tradução em grego da palavra aniquilar é esvaziar. Ele se esvaziou. Deus se esvaziou. Deus se esvaziou. Você imagina eu me esvaziar? Um exemplo é simples, é claro, diante da colossal grandeza de Deus, mas o exemplo é simples, é para a gente compreender a linha do nosso raciocínio aqui, dessa nossa conversa de hoje. Você imagina, meu amigo, minha amiga, que eu me transforme numa formiga. Uma formiga. Eu vou esvaziar a minha condição humana. Eu vou esvaziar, ela vai ser acabada e eu vou se tornar uma formiga. Só que Deus, Jesus, deixar sua condição divina
e vir se assemelhar a nós. E o que Filipenses fala, que é a carta de Paulo à comunidade de Filipos, dizendo que Jesus, ele se aniquilou, se esvaziou e se tornou então uma pessoa submissa, uma pessoa presa à nossa realidade. Porque Deus, não precisa nem dizer como é que ele é. Agora nós somos presos. Até mesmo Paulo fala em uma das cartas: não vejo a hora de me livrar desse corpo que me acarreta a morte. Eu quero ser livre, eu quero entrar no mundo espiritual, com a minha alma, não quero ficar preso aqui. Paulo fala isso numa das suas cartas. Outra música americana, é um coral cantando, bonito. Mas, meu amigo, então vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Você imagina, então, e esse poder, nós vamos falar daqui a pouco dele, que é a respeito da imaginação. A imaginação é um poder que Deus nos deu para a gente usar. E nós, às vezes, não sabemos. E qual que é o oposto da imaginação? O oposto da imaginação, meu amigo, minha amiga, é o quê? É a fantasia. Não tem o bem e o mal, o quente e o frio? Então, tem imaginação e fantasia. É os dois lados da moeda. A fantasia, ela é ilusória. Ela tira a gente da vida. Ela faz a gente perder tempo. A imaginação não. Ela cria situações, ela cria acontecimentos, ela cria aberturas, ela cria, e é um poder, e nós vamos entender isso na palavra de Deus. A imaginação, ela é um dom que Deus deu a mim e a você para a gente utilizar, imaginar. Você vai imaginar hoje, e quando você for imaginar a partir de hoje, você vai imaginar e vai saber que você está criando aquilo. Porque até então a gente imaginava assim, como a gente tem fantasia, a gente tem imaginação, mas não é assim. O atributo imaginação, ele é um atributo divino, poderoso, forte, grandioso. A fantasia não, ela é terrena, ela nos prende, nos ilude, nos engana, anestesia, e depois a gente se frustra. É outra realidade. Então veja bem o que aconteceu, meu amigo, minha amiga. Jesus, ele deixou a sua condição divina, se esvaziou, ficou preso para se aproximar de nós. Veja a grandiosidade e a extensão de amor de Jesus. Ninguém fez o efeito contrário. Geralmente é a larva que transforma em borboleta. Se fosse comparar isso, Jesus, não, ele era uma borboleta e foi ser larva. Ele inverteu o processo. Ele deixou a sua condição para aproximar de nós, de tanto que nos amou. De tanto que amou a humanidade, que amou a mim e a você, meu amigo, minha amiga. Agora veja bem, e o que esse próprio Deus, que nos ama tanto, que enviou seu Filho por amor a nós, o que esse Deus falou a respeito para nós? Primeiro, ele disse lá no livro de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem liga a quê? Imaginação. Pode ver, a palavra imaginação é imagem em ação. Imaginação. Então veja bem, como a imaginação é um poder, é que nós não temos consciência. E veja bem, só que isso funciona dos dois lados. Você pode imaginar algo ruim e você vai criar aquilo ruim. Depende da constância, da determinação e da vontade sua, imaginando, aquilo cria vida. Ah, Zé Luiz, mas na Bíblia não tem nada assim. Tem, e eu vou te contar. Isso aconteceu aonde? Gênesis capítulo 30, versículo 25. Jacó, ele conheceu a filha mais nova, se eu não me engano, de Jetro, que era o seu sogro.
Se o nome eu errei, me perdoe, mas eu acredito que seja Jetro, porque eu não leio a passagem com detalhes. Mas sei a história, não é? E sei porque lia, claro, né? Tempos atrás. Então o que aconteceu? Jacó queria casar-se com a filha mais nova, mas na hora de casar, o sogro colocou ali a mais velha disfarçada. E naquela época o povo usava máscara, né? O negócio era meio assim, então ele acabou confundindo. Aí depois Jacó falou, não, eu quero casar com a filha mais jovem. Então aí Jetro falou para ele, olha, passamos o seguinte, eu dou ela para você, mas tem um preço que você tem que pagar. E diante de todos esses acordos, ele combinou justamente com Jetro a respeito das ovelhas. E Jetro falou para ele, para Jacó, as ovelhas que nascerem malhadas são suas, e as ovelhas que nascerem sem serem malhadas são minhas. Mas Jacó era um homem de Deus, um homem iluminado pelo Espírito Santo. Então o que ele fez? Ele pegou varas, é que eu não tenho aqui, vou mostrar, não é? Mas você imagina, meu amigo, que isso aqui seja uma vara, ó, né? Só que aqui, é claro, está representando por esse galinho, mas aqui é uma vara. O que Jacó fez? Jacó pintou nessa vara listras e colocou em frente aonde as ovelhas pastavam. Então as ovelhas se reproduziam e conviviam entre si, olhando a imagem, olha lá, a imagem daquela vara pintada. Elas se viam ali, quando elas olhavam, viu a vara pintar, a vara. Aquilo entrava, aquela imagem vinha para as ovelhas. A imagem vinha para as ovelhas. Não foi uma vez que as ovelhas olharam, não. Era o local onde elas viviam. Que Jacó colocou essas varas de branco, né? Listas brancas, listas escuras, né? Ali. E elas foram olhando, 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 se reproduziram. E na hora de nascer as ovelhas, nasciam ovelhas, a maioria delas malhadas. E elas ficaram todas com Jacó. E Jacó então acabou conquistando o direito, não só de se casar, mas também de sair de lá, de onde ele morava, com as filhas que ele havia casado, as duas. Naquela época podia casar com mais de uma, né? É diferente, é a cultura deles. Então, gente, o que acontece? Mas o objetivo não é isso. O objetivo é você entender que a imagem acompanhada da constância e da determinação, ela cria algo que antes não era, algo que antes não existia, algo que antes não havia. Ela cria. E essa é a beleza. Então a imaginação, ela está presente aonde? Em nós, gente. Nós temos essa capacidade. Basta você imaginar. Mas você precisa ser como essas ovelhas. Todo dia. Olhar aqueles bambus lá, todos listrados. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E à medida que você vai todo dia visualizando aquilo acontece, justamente a beleza se repete, na verdade, aquilo que aconteceu lá no comecinho de Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus chegou. É claro que antes de Deus falar, faça-se, ele sabia o que ele ia fazer, é claro, né? Ninguém vai fazer uma coisa sem saber antes o que vai fazer. Antes da pessoa fazer, ela já sabe o que ela vai fazer. E Deus, antes de fazer, sabia o que ele ia fazer. E ele então falou o seguinte, pediu ao Espírito Santo que começasse a criar. Começasse a criar, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí, à medida que o Pai foi dando ordens,
o Espírito Santo foi executando, é um trabalho ali de intimidade deles, eu não sei como é que funciona isso, mas isso começou os mosquitos, tá? Não esquenta não. Isso começou então a acontecer. E começou a se fazer os luzeiros, né? A lua, o sol. Mas antes dessa palavra de Deus, faça-se, ele já havia, vamos dizer assim, humanamente falando, imaginado, né? Imagem, novamente, veja bem. Então nós vemos imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vemos Deus criar, justamente a partir de uma imagem que ele já tinha, que ele queria que fosse. Nós vemos a imagem da vara fazer com que aquelas ovelhas nascessem malhadas. Então nós vamos caminhando pela imagem, meu amigo, minha amiga. E nós vamos entendendo até mesmo aquela palavra de Einstein, né? Einstein tem uma frase assim interessante, que você só consegue equilibrar a bicicleta em movimento. Se você não tiver em movimento, você não consegue equilibrar a bicicleta. Para você ver e tenta equilibrar a bicicleta sem andar com ela. Você não vai conseguir. Você pode ficar um tempo lá, mas se andar nela, você anda horas e horas e equilibra ela, porque ela está em movimento. Bonitas palavras de Einstein, né? Um homem iluminado também por Deus, com certeza. Do jeito dele lá, no espaço dele, no caminho dele, mas iluminado por Deus, quando falou isso. Então, conosco é a mesma coisa. Nós começamos a colocar isso em prática. Nós começamos a pegar a bicicleta da imaginação, né? Eu e você, e começamos a andar nela. E à medida que a gente vai andando na bicicleta da imaginação, e equilibrando ali, não é? As coisas vão acontecendo. As coisas vão caminhando, as portas vão se abrindo, as belezas vão se apresentando a você. Mas da mesma forma também, se você pegar a sua bicicleta e começar a pensar, imaginar coisa ruim, negativa, né, isso também começa a acontecer e a fluir. Você está plantando um belo espinheiro, onde vai te furar e você vai ficar cheio de cortes no corpo, mas você está criando aquilo. Porque você está imaginando que nem as ovelhas, olhando ali para os bambus, e você está olhando para o bambu, mas um bambu lá que não é muito bom, né? Não é um bambu bom. É um bambu. Oi, gente, desculpa, viu? É que eu falo para vocês, as interferências são muito grandes, não é? E veja bem, meu amigo, minha amiga. Agora aqui parou tudo. Aí eu tive que trocar a operadora para mim continuar transmitindo. Se eu ficasse na anterior, eu tinha agora acabado a minha live agora. Graças a Deus que eu já aprendi isso. Sei que no meio da live fazem um favor de cortar o meu sinal, né? E eu tenho certeza que é isso, porque o meu celular acontece os negócios assim que ninguém consegue entender, né? Eu tô às vezes andando com o celular assim, a pessoa fala para mim, olha, sua lanterna tá ligada, mas eu não mexi nele. Né? Ele está apagado aqui, a lanterna ligada. Quem que entrou lá, né? Então, mas tudo bem, isso aí é coisa que acontece. Só deu uma explicação para você saber o porquê dessa interrupção que foi feita na live, não é? Espero que tenha dado tudo certo, a gente tenha seguido aqui desde o começo, conforme a gente estava conversando. Mas então, meu amigo, minha amiga, me entenda bem. A beleza disso. O que você traz em você? O que você traz em você? Eu digo a você, meu amigo, você traz em você, só vou colocar um fundo aqui, para a gente dar sequência à nossa reflexão. Você sabe que aqui a gente faz tudo, aqui é tudo ao vivo, mas a beleza está justamente aí, né? A beleza está nessa maravilha, e nós vamos seguindo assim, até que o Espírito Santo vá nos conduzindo de uma outra forma. O importante é a gente estar seguindo em frente. Aí melhorou, né? Então, meu amigo, minha amiga, me entenda bem. Lá em João capítulo 1, Evangelho de João, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus.
A palavra verbo, no grego, ela significa o quê? No princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Dá para entender isso? Se olharmos de forma espiritual, sim. Humana vai causar um monte de interrogação na sua mente, mas espiritualmente a gente entende que é mais uma vez a Sagrada Escritura querendo nos ensinar que de uma coisa simples acontece algo avassalador, colossal, grandioso. E depois continua: e o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra que estava junto de Deus e era Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é algo muito profundo. Se a gente for mergulhar nisso num estudo profundo, nós vamos entender. Agora o que vai acontecer? Veja bem, lá a gente apresenta histórias, afinal de contas eu sou historiador, né? O historiador apresenta histórias. E no passado, veja bem, o que definiram, como que Jesus deixou a sua divindade e assumiu a nossa condição humana? Diz muitos estudiosos, são palavras dele, não está na Bíblia, veja bem, mas é uma historinha, né? Ou é um conto, para que a gente possa compreender. Veja bem, que quando Jesus deixou a sua condição divina e se assemelhou ao homem, ele veio regredindo em camadas. Em camadas, porque é muito colossal Deus, gente. Deus é muito colossal. Então ele veio se adaptando, não é? Ele veio se encaixando até, tanto que ele fala que ele esvaziou. Isso ele fala, São Paulo fala para nós a carta aos Filipenses, ele esvaziou, e outras, se escravizou. Então ele veio regredindo em camadas, em camadas, em camadas, até se tornar um espermatozoide. E ali fecundar o ventre de Maria, a mãe de Jesus. Que por sinal é a mulher, né? Até inclusive lá em Lucas capítulo 1, se eu não me engano, se eu errar vocês não levam em conta, tá? Eu estou sem Bíblia aqui. Lucas 1,48, lá fala a respeito de quê? Que todos me proclamarão bem-aventurada, porque Ele, o Senhor, fez em mim maravilhas. Então a própria palavra de Deus diz que todos vão proclamar Maria bem-aventurada, está escrito lá. Pode pegar sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 48. Então há uma missão para todo pregador. Veja bem, para todo pregador falar a respeito de Maria, do seu sim, da sua disposição em se tornar, e ela foi escolhida, gente. Deus, em toda essa beleza, essa grandiosidade, Ele escolheu um ser humano para cuidar do filho dele, foi Maria. Então ela deve ser proclamada bem-aventurada. Não é palavra minha, não é eu que estou querendo, estou falando, não. Isso está lá, pegue a sua Bíblia e abra lá em Lucas capítulo 1, versículo 48, você verá lá. Todos me proclamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas, e realmente o fez. E ela cuidou de Jesus, ela deu banhinho em Jesus. Veja bem, tudo que essa mulher fez com Jesus, que nenhuma outra pessoa na face da terra pôde fazer. Dá todo o carinho, ela tinha ali Jesus com 1 mês, Jesus com 2 meses, Jesus com 3 meses, Jesus com 1 ano, Jesus com 2 anos, Jesus com 5 anos, Jesus com 9 anos, Jesus com 10 anos, e foi tendo Jesus, vendo ele crescer, o olhar dele, o sorriso dele, o jeitinho dele, que coisa linda, maravilhoso, intransponível, inacessível. Nossa, quantos termos, né? Claro, para demonstrar essa beleza, essa grandeza que é essa relação dessa mulher escolhida, Maria, para estar com ele, pertinho dele, Jesus.
E o Espírito Santo ali, meu Deus do céu, cheia do Espírito Santo. Ela só chegou na casa de Isabel e falou: Ave Isabel. O Espírito Santo já tomou Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Está também escrito na palavra de Deus. A mulher repleta do Espírito Santo. Ela só falou: salve Isabel. Na mesma hora, o ventre dela mexeu. E ela ficou cheia do Espírito Santo. Mas também, ela precisava de ter tudo isso, é claro. Ela foi escolhida. Ela foi escolhida mãe do príncipe da eternidade que estava no meio de nós. O Deus príncipe, Jesus o Senhor. Oh, glória. E portanto, meu amigo, minha amiga, me entenda muito bem isso. Tudo para que você compreenda que Deus nos deu um poder grandioso, que é o poder da imaginação. Então, fique atento, porque a nossa mente, ela quer nos levar à fantasia, não à imaginação. A fantasia, vou dar um exemplo para você. Você imagina só. Eu quero ter, vou dar um exemplo, né? Eu quero ter um carro do ano. Um carro do ano. Então, se é uma imaginação para mim, eu vou começar então a orar, pedir isso ao Senhor. Eu quero ter um gosto meu. Agrada-te do Senhor e o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Lá em Salmo 36. É bíblico você ter um sonho. E Deus dá. É bíblico também ele falando isso. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Então você quer ter um carro do ano. Então você começa a imaginar esse carro. Todo dia de manhã, que nem aquela ovelha, né? Que está lá, que Jacó colocou, olhando aquela vara listrada. Todo dia de manhã você conversa com Jesus. Senhor, o Senhor sabe que o meu grande sonho é ter esse carro do ano. Eu já me vejo dentro dele, Jesus, andando, o Senhor do meu lado ali, eu agradecendo o Senhor. E você vai diariamente orando. Mas você não fica parado ali. Você vai, começa a trabalhar, começa a guardar o dinheiro. Entenda bem, você tem uma cooperação prática diante da sua imaginação. Agora a fantasia não. A fantasia faz você parar no tempo e você já imaginar que você está no carrão, sabe? Ali você vai e você fica ali andando e todo dia você fica ali curtindo, sabe? Então você quer aquilo tudo fácil. Ah, eu vou roubar aquele carro ali, aí eu vou ter meu sonho. E ora. Ontem teve um assalto que eu estava vendo na televisão. O rapaz entrou dentro de uma loja para assaltar. Olha para você ver, gente, como é que as pessoas confundem tudo. O rapaz entrou para assaltar, roubar o celular da moça dentro da loja. A hora que a moça deu o celular para ele, ele falou para a moça assim: ora por mim. Aí a moça que foi roubada orou por ele. Olha para você ver. E aí ele agradeceu, muito obrigado, e foi embora. Colocou Deus no meio de uma coisa que ele estava fazendo que não tem nada a ver ali, ele estava roubando. Mas ele se achava no direito de colocar Deus dentro daquela realidade. Então as pessoas hoje colocam Deus na sua fantasia. E elas viajam com Deus na fantasia. Um dia desse eu vi uma entrevista de uma mulher, né, que ela pousava nua, né? E ela foi entrevistada, ela falou: Deus me deu essa oportunidade. Eu olhei assim, falei: Deus não deu essa oportunidade para ela, de jeito nenhum. Para ela pousar nua. Ela poderia falar: olha, eu trabalhei para isso, né, quis fazer isso e tive facilidades, oportunidades, mas não ponha Deus no meio. Deus é santo, Ele é puro, Ele não tem nada a ver com essas coisas. Sabe, então a gente hoje em dia, nós estamos misturando muito, a gente coloca Deus assim, qualquer coisa, vai botando Deus no meio, e Deus é sagrado. Olha, os judeus, eles nem falavam muito o nome de Deus, não, porque eles tinham muito respeito, era muito. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo um monte de coisa que não é certo, ou que nem o rapaz, ela roubou, pediu oração, sabe, então as coisas assim, então as pessoas misturaram fantasia com imaginação. E nós precisamos separar, gente, cada macaco no seu galho, porque senão você não cresce, senão você não desenvolve, senão você não evolui,
Senão você não vai crescendo à estatura de Cristo Jesus, como diz São Paulo. Nós precisamos imaginar, e a imaginação cabe a nós, mas não mergulharmos na fantasia. Fantasia, ela é tudo de graça, não paga nada, você não se esforça para nada, aquilo é tudo mágico, sabe? Do jeito que vem, vai. E às vezes nós somos chamados, a gente perde horas e horas ali, viajando naquela fantasia, e fica ali, fantasia, 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 e você está perdendo a oportunidade de imaginar, que a imaginação cria. A imaginação cria, ela tem esse poder, meu amigo, minha amiga. Ela tem esse poder. Eu já tenho algumas imaginações que eu faço no mundo espiritual, tenho. Oh. E eu comecei então a trazer isso para a espiritualidade, a imaginação. Para quem? Para o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa força criadora que começa a fluir e começa a cooperar com você. Ele é o nosso ajudador, não é isso? Um dos atributos do Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é aquele que nos ajuda. Ajuda você na sua imaginação. Peça a ele, Espírito Santo, e comece a contar para ele a sua imaginação. É por isso que a gente vive sempre falando, gente, precisamos estar íntimos com o Espírito Santo. Muito íntimos. Hoje mesmo eu pedi ao Espírito Santo uma graça espiritual. É claro que foi um pedido simples, mas que ele tem um teor todo impactante. E eu não sei se o Espírito Santo vai me atender ou não, mas se ele me atender, gente, segura, porque o negócio vai ficar maravilhoso, muito maior. Mas nós precisamos realizar isso. E essa graça, então, está bem clara agora para mim e para você. Nós podemos criar como Jesus. Existe um salmo que fala assim: vós sois deuses. Só que o deuses ali está com letra minúscula. Que significa o quê? Somos filhos de Deus, imagem de Deus. Então, se filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deus é. Mas é o Deus justamente nessa liberdade, nessa imagem e semelhança dele, que Deus cria. O Espírito Santo ajuda e nós podemos criar, e com o Espírito Santo nos ajudando. Mas isso vai arremeter ou nos levar a um nível de relação com o Espírito Santo de intimidade. Você precisa conversar com o Espírito Santo sobre o que está dentro de você. Você precisa partilhar com o Espírito Santo o que está dentro de você. Contar as minúcias, até mesmo as besteiras que você pensa, que você faz. Conversar com ele, ele é amigo. Não vai chegar no Espírito Santo, você acabou de fazer algo errado. Aí você chega no Espírito Santo, disfarça, fala: oi Espírito Santo, tudo bom? E tenta esconder do Espírito Santo alguma coisa errada que você fez. Já chega, fala: Espírito Santo, me perdoa, eu faço. Me ajuda. Me ajuda a melhorar. Trabalha em mim, trabalha na raiz do que me leva a fazer isso, a me comportar assim, a ser assim. Mas é preciso esse diálogo, e esse diálogo ele é bem assim pessoal. Nós precisamos diariamente conversar com o Espírito Santo, porque, gente, nós temos um poder em nós que pode mudar a sua vida, todas as áreas, porque é o poder de criar através da imaginação com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Agora a pessoa imagina, veja bem, a pessoa imagina: eu não posso pisar na rua, né? Um exemplo, estou jogando lá em cima, que eu vou pegar coronavírus. Eu não posso sair lá para tomar um sol, que eu vou pegar coronavírus. Tudo bem. Ela está criando para ela uma situação de medo, uma situação negativa, uma situação de inutilidade. Ela antes era, agora não é mais nada, agora fica presa em casa.
Parece que está dentro de uma prisão. Ela não pode fazer nada. E aquilo vai ocasionar quais filhos para essa ovelha? Será que vai nascer ovelha malhada ali? Vai, é claro, ela está imaginando aquilo, criando aquilo, eu vou pegar, eu vou morrer, só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E nós não podemos pensar assim, gente. Porque se você começa a alimentar assim, começa a despertar em você solidão, sentimento de inutilidade, você não presta mais para fazer nada, porque você não pode sair. A pessoa deixa de servir a Deus. Veja bem, a hora que eu estou mais precisando dos discípulos para pregar a palavra de Deus, porque está tudo fechado e ninguém pode reunir, ninguém pode acontecer. A única via é a rede social. É o celular, né? E outras coisas aí que também transmite. Eu fujo disso. Ah, mas eu não sei falar. Gente, Jesus não quer saber se você sabe falar ou não sabe. Ele quer que você faça a sua parte. Continue o seu trabalho. Não pare, não. Ah, eu pregava a palavra de Deus, aí o coronavírus chegou, parei. Parou por causa do coronavírus? Ah, mas e a internet? Você não podia continuar pregando lá? Por que não? Então, sabe, gente, nós temos que caminhar conforme podemos. Um dia Paulo estava pregando num lugar onde havia muitos ídolos, e ele precisava falar de Jesus. Ele precisava falar de Jesus, e ali tinha aquelas estátuas de deuses ali, e ele olhava aquilo e falou: não, eu quero falar do meu Jesus, eu preciso arrumar um jeito de no meio dessas estátuas eu falar de Jesus e todo mundo ouvir o meu Jesus. Aí tinha lá uma imagem escrita assim, sem nada: o Deus desconhecido. Ah, São Paulo, ele entrou ali. Gente, esse Deus desconhecido, eu vou falar para você quem é, porque eu o conheço, Jesus de Nazaré. E começou a pregar a palavra de Deus. Ali ele procurou, ele desejava, ele não podia parar, ele estava diante de um monte de imagem de ídolos. Ele tinha que parar ali de falar de Jesus. Ele falou: eu não vou parar, eu vou arrumar um jeito. Igual a mulher do fluxo de sangue, eu quero tocar em Jesus. Se não dá para ir por cima, eu vou por baixo. E vou meter na minha mão até chegar naquele manto. E quando ela tocou no manto de Jesus, a força veio e a curou. Ela não parou. Ela não parou. Você me entende, meu amigo? Porque se você para tudo. Se você para tudo. Para até a sua alegria de viver. Porque você fica lá, ó. Sabe? Você está acostumado numa dimensão. E você parou de fazer aquilo por causa do tal coronavírus. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça de uma coisa: o que você começa a imaginar na sua mente, aquilo começa a acontecer na sua vida. Porque é um poder que Deus nos deu. E está em você. Uns usam esse poder de imaginação para a parte financeira. Aí vem aí muita gente ensinando. Outros usam esse poder da imaginação para se afundar e acabam ficando dentro de um quarto trancado no meio do escuro, ali, quieto. Ele está usando o poder da imaginação que veio gradualmente trabalhando na mente dele, sem ele saber. Mas você pode trabalhar a sua imaginação para criar, para a glória de Deus, com o Espírito Santo. Meu amigo, essa é uma chave para você abrir a porta. De 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração nunca imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
E nós vamos acabar por aqui porque já são 8 horas e 32 minutos. Nós já estouramos essa live para variar. Quero voltar a convidar vocês. Vocês podem falar assim, mas eu não tenho... Eu vou até aproveitar esse momento para colocar isso. Mas eu não sei falar, Zé Luiz. Antigamente, eu entregava os panfletinhos da igreja. Os panfletinhos dos eventos que iam acontecer. Eu ia na casa de uma vizinha, convidava ela, ia na casa da outra, convidava ela, mas agora eu não posso sair de casa, eu não posso fazer. Claro que você pode. Isso tudo nas redes sociais se chama compartilhamento. É você compartilhar, é você mandar essa live que você está assistindo para um amigo seu. Você sabe que ali dentro daquele lar só está nascendo ovelhas escuras. Não tem nenhuma malhada da turma de Jacó. Então você vai mandar essa live lá para a pessoa. Ah, mas eu não sei. Não sabe? Digita no Google lá, como compartilhar no Facebook, no Messenger. Ele vai te ensinar, tem até passo a passo. Faz isso, faz aquilo. Aí você pega aquilo, marca no papel, faz que nem eu faço, quando quero aprender uma coisa, né? E aí você vai lá e segue aqueles passos, começa a fazer 1, 2... A partir da 20ª vez que você mandou, você já acostumou a fazer aquilo, e aí você começa a mandar. Você está sendo uma testemunha de Jesus, levando a palavra de Deus. Você está servindo o Senhor do mesmo jeito que você servia antes, só que antes você servia de uma forma e hoje você está servindo de uma outra forma. Hoje você está servindo de uma outra forma. E isso é importantíssimo demais. Você partilhar, você compartilhar a palavra de Deus. E tem, graças a Deus, várias pessoas fazendo isso, que me assistem. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Olha, são muitas pessoas que estão me ajudando. Se eu vou falar o nome de uma aqui, eu vou entristecer outros, porque eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Mas muitas pessoas estão compartilhando as lives. Porque é uma maneira, gente, é uma maneira de você falar de Jesus, de você testemunhar de Jesus. Tinha um pregador, isso é uma história, que ele ia pregar a palavra de Deus e sempre tinha uma senhora que sentava no último banco da igreja. E ele ia pregar a palavra de Deus e o Espírito Santo agia nele. E ele pregava, e o povo era curado, as maravilhas aconteciam. Aí ele morreu, e essa senhora morreu. E chegaram diante de Deus. Aí São Pedro chegou e falou assim, falou para a senhora, senhora está vendo aquela mansão ali no fundo lá, aquela morada eterna, bonita? Então, é a casa da senhora, pode ir para lá. Aí chegou o pastor falou, pô, se é aquela senhora, né, ou o pregador, chegou, falou, poxa, se aquela senhora que ia na minha igreja, ou participava lá na minha paróquia, sempre via ela lá no fundo, pegou aquela casona lá na eternidade, imagina eu vou pegar uma de, né? Aí São Pedro falou, tá vendo aquele casebre ali, de pau a pique? Ali é só morada. O pastor falou, mas que é isso, São Pedro? Que é isso? Eu pregava a palavra de Deus, me abria o Espírito Santo agia. Sim, São Pedro falou para ele, verdade. Mas sabe uma pessoa que sempre o Espírito Santo também ouvia, antes da sua pregação, era aquela senhora que sentava lá no fundo, ela clamava com tanto desejo, com tanta vontade lá no íntimo do coração dela, que o Espírito Santo te usasse, que aquilo colaborava para o Espírito Santo fazer aquilo. E você tinha os seus galardões lá na frente. Ela não, ela ficou escondida a vida inteira. E aqui ela tem os méritos dela. Você ganhou uma parte deles aí embaixo. Então você está aqui no céu sim, mas aquele casebre ali, ó, sinta feliz, porque você está no céu. Aqui não importa se você está numa mansão, se está num casebre, aqui é o importante que você está aqui, é morada eterna, aqui não tem fim. É mais ou menos assim, gente. Sabe, você pensa que esse trabalhinho, mas eu só vou compartilhar, você só vai compartilhar. Você vai estar levando a palavra de Deus para uma família, que aquela família pode mandar para uma pessoa um dia, gente, num dos programas meus no rádio, quando eu trabalhei no rádio, muitos anos, tinha uma senhora que os filhos dela saíam para balada, para bagunça, chegava de madrugada. Tinha um filho dela que saía para balada, chegava de madrugada. Morava aqui no
no Jardim São Vicente, aqui em São José dos Campos, né? Todos conhecem a Zona Leste ali, né? Eu não vou falar outros nomes, senão a pessoa acaba tá sabendo quem é. E o que aconteceu? Até inclusive quando eu fui na montanha orar, eu fui com esses jovens que foram tocados por Deus, fui orar com eles e um deles ficou cheio do Espírito Santo, que eu contei no começo da live. E essa mulher, né? Um dia o filho dela chegou justamente no horário do meu programa, chegou da balada lá e foi pro banheiro, sentou no banheiro, ficou lá. E a mãe dele ergueu o volume do rádio. Eu estava pregando a palavra de Deus e o rapaz foi tocado dentro do banheiro. A mãe contou para mim. E foi para a igreja, começou a participar e orar. E eu fui orar com ele no monte depois de um tempo, nós fomos orar junto. Então você imagina só o que é uma mãe erguer o volume de um rádio, você compartilhar uma live, você tira uma alma que estava distante e traz ela para Jesus. Você acha que Deus não vai ficar feliz com isso? Meu amigo, minha amiga? Então compartilha, até peço para as pessoas que eu estou conversando, compartilha com 10. Porque você compartilha com 10, ela compartilha com 10 e a palavra de Deus vai. O importante é a palavra de Deus ir. Ah, Zé Luiz, tá bom, mas eu posso compartilhar uma sua e 5 do outro que eu pregador? Claro. Ah, mas pode ser 10 do outro e uma sua? Claro. O importante não é a minha ou a do outro, é você compartilhar Jesus, a palavra do Senhor. É ela que tem que ir. Não é eu, não. Eu volto a falar para vocês. Eu estou pedindo o Espírito Santo para aproximar de mim. Se eu ser amigo dele, ele ser meu amigo. É isso que eu quero. Nada mais que isso. Só tendo isso para mim já é o suficiente. O resto é tudo consequência. Então, meu amigo, minha amiga, sabe, às vezes eu entro em grupos de pessoas muito famosas e eu quero compartilhar minha live lá e não pode. E tá mesmo, só tá a pessoa que compartilha lá. Mas aí você vai olhar a data do vídeo, tem 3 anos atrás. Ou seja, as pessoas deixam o mesmo vídeo no grupo 3 anos e não abre espaço para uma outra pessoa compartilhar. Justamente por causa dessa divisão que nós mesmos fazemos. Ah não, porque o fulano pode pregar, esse não pode. Então nós precisamos nos unir, gente. No céu não vai ter diferença. Ah, você era da onde? Ah, eu era da cidade tal, da igreja tal. Ah, então você vai morar lá naquele pedaço ali. Aí você, eu era da paróquia tal, eu era da igreja tal. Ah, então você vai morar lá naquele... No céu não tem esse negócio. O céu é igual criança. Você pode colocar uma criança um dia para brincar. Você faz uma festa e convida lá um budista. Veja bem o que eu vou te falar, hein? Você convida lá um espírita, um evangélico, um católico, você convida lá um ateu, e os filhos deles você põe para brincar no quintal lá, coloca um monte de brinquedo lá. Aí você acha que o budista, o filho do budista vai falar pro filho do espírita assim, olha, eu não posso brincar com você não, por quê? Ah, porque você é espírita, eu sou budista. Você acha que a criança vai ficar implicando porque ela é católica? Ah, não vou brincar com você não, porque você é evangélico, eu sou católico, a criança não vai brincar. A criança nem vai lembrar disso aí, ela vai brincar. Ela vai brincar. Porque ela é criança. E Jesus falou para deixar porque da criança o reino do céu. Ela vai brincar, ela não vai ficar pensando o que o pai é, ou se o pai é rico, se o pai é pobre, se o pai é palmeirense ou corintiano, ou se o pai ele é católico, evangélico. Para criança não tem. E no céu nós seremos iguais o quê? Criança. Quem vai fazer essa separação, se houver, que eu não sei, na hora de julgar, não vai ser a placa de nada, vai ser o coração da pessoa em Deus. E isso nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Só Deus pode julgar. Certo? Então, poxa vida, é claro, se eu tenho um trabalho, não é? Por exemplo, cristão, e a outra pessoa, ela tem um trabalho que é totalmente diferente, então é claro, se eu for colocar ela no meu trabalho, eu tenho que ter discernimento, analisar se aquilo vai ser bom ou não. Isso é uma história, gente. Agora, cristão, com cristão,
separar. Ah, não, porque você é do grupo A, eu sou do grupo B. Mas não é o mesmo Jesus que a gente segue? Não é o mesmo Jesus que a gente prega? Então por que não darmos as mãos, gente? Se está em Jesus, o Senhor, por que tirar fora? Por que criar muros para jogar do outro lado? A vontade de Deus é a união. Quem fazia isso eram os fariseus. Os fariseus falavam, nossa, mas essa prostituta anda com Jesus, mas esse é cobrador de impostos, anda com Jesus. E era, Jesus, a prostituta seguia Jesus, Jesus curou o coração delas. Mateus era um cobrador de impostos, deixou e seguiu Jesus. Então nós precisamos valorizar o compartilhamento, valorizar a evangelização da forma sutil, que acontece justamente atrás dos bastidores. Atrás dos bastidores. E atrás dos bastidores, gente, começa a aparecer todo mundo. E aquele que faz de todo o coração. Gente, olha, um dia aconteceu um testemunho comigo. Eu vou contar para vocês por cima. Mas eu fiquei assim, de boca aberta. A pessoa chegou em mim e falou, Zé Luiz, eu quero te ajudar no seu trabalho. Eu guardei esse dinheiro para te ajudar. E tá bom, muito obrigado, né? Deus abençoe a senhora. E aí eu vim saber que esse dinheiro que essa senhora me deu não foi dinheiro que sobrou. Ela deixou de pagar a conta do celular. Olha só, gente. Ela deixou de pagar a conta do celular. Ela deixou de pagar algumas contas dela, adiou para outro mês, para ter a alegria e a satisfação de vir e me dar aquele dinheiro. Aquilo atingiu o fundo da minha alma. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Será que se eu soubesse disso antes, eu aceitaria? Nem sei. Mas o bonito aí não foi nada disso. A intenção daquela mulher. Você acha que Jesus não viu aquela mulher tirar de uma coisa que ela ia pagar uma coisa dela? Ela tirou para poder colocar aos pés do Senhor. Sem ninguém pressionar, eu não pedi. Ninguém pediu para ela. Mas foi um ato de amor, o mesmo ato daquela mulher que ficava atrás da igreja, clamando a Deus que usasse aquele pregador da palavra. E aquele pregador só tinha êxito na pregação porque Deus ouvia a oração daquela mulher. E o Espírito Santo agia. Agora, o que eu estou pedindo para você, eu não vou tirar de você nada. Eu só estou pedindo um pedacinho do seu tempo. Depois da live. Um pedacinho. Você fala, olha, essa meia hora agora vai ser só para Jesus. Porque eu amo, eu quero que Ele possa chegar aos corações. Então vou mandar essa live, vou compartilhar no Messenger, vou compartilhar no WhatsApp, vou compartilhar no Facebook. E vou compartilhar agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me dá de levar o nome dEle para outras pessoas, outras famílias. É só um tempinho, mas a meia hora é muito, então 10 minutinhos que você compartilhe. Isso poderá um dia se levantar para testemunhar ao seu favor. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestisses, peregrino e não me acolheste. Mas quando, Senhor? Diz lá o Evangelho de Mateus. Quando, Senhor? Quando eu me apresentei diante de Ti, na pessoa, e você não fez nada. Ó Espírito Santo,
nós te agradecemos por toda a sua ação nessa live de hoje. O Senhor agiu maravilhosamente. O Senhor trabalhou muito nas mentes hoje, Espírito Santo, consertando linhas que estavam já enfraquecidas, dando vida a outras linhas de pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, purificando e lavando o âmago de cada irmão, cada irmã que estiveram e estão diante dessa live. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te glorificamos por todo esse momento, por todo esse trabalho que tu estás fazendo sutilmente no profundo do nosso ser, no profundo da nossa alma, mexendo e remexendo dentro de nós. Muito obrigado por apagar as interrogações de tantas mentes. Muito obrigado por devolver a esperança a tantos que estavam sem esperanças, Espírito Santo. Muito obrigado por motivar. Muito obrigado por elevar o amor a si mesmo de tantos que no início dessa live estavam já tristes, sentindo inúteis, vazios, e uma esperança brotou. Era o Senhor, com esse seu jeito maravilhoso, agindo nas almas, movimentando o interior, o coração. E nós te agradecemos, Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória ao seu nome. Muito obrigado por mais uma vez ter vindo em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos pedir, nem orar, nem falar como convém. Mas tu pedes, ora, e age em nós com a sua grandiosidade. Que assim seja. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por ter estado mais uma vez comigo. Deixa eu voltar aqui e ver agora a galera que entrou para dar um abraço e devolver e desejar um abraço do Espírito Santo a todos vocês. Eu desejo um abraço do Espírito Santo a Leocádia, a Ana Rosa Valentim, a Cleia Santos, a Josi Mendes, esteticista, a Janete Gonçalves, a Maria Merces, a Leonora Kister, a Edi Souza, a Terezinha Uchoa, a Claudina Campos, a Sofia Parente, a Francisca Alves, a Lucicleide Nunes, a Virgínia Luzia, a Isabel Soares, Leonora Kister, a Ceci Meuri, a Deloci Cardoso, a Cássia Pontes, a Rafaela Lopes, a Vilma Aparecida, e a Dora Ribeiro. Desejo a vocês, meus amigos, minhas amigas, e peço que o Espírito Santo possa dar a vocês um abraço. Ele possa abraçar cada um de vocês. Que o Espírito Santo possa abraçar você, meu amigo, minha amiga. Eu não falei o nome, porque você está num grupo, que a minha live chegou agora. Mas você está aí assistindo, Deus conhece você. E que o Espírito Santo também possa te abraçar nessa manhã. É o que eu peço ao Espírito Santo. Abraça, Espírito Santo, esses irmãos, essas irmãs. Chega perto deles, para eles poderem experimentar aquilo que é tão suave em ti, tanto amor, tanto carinho em ti por nós. Eu te peço, Espírito Santo, vem nos ajudar, nos dando essa oportunidade da sua aproximação e do teu colo, do seu carinho em nós. Que assim seja, meu amigo, Deus abençoe você. Voltamos sabadão
com mais um Sabadão de Louvor. Fique em paz. E muito obrigado pela sua participação. Um abraço e vamos juntos.